Há 3 anos e meio, o atual governador ocupa o posto de governador do estado. Ele tem que dar conta do que ele fez ou do que ele deixou de fazer. Não é ficar remetendo ao passado, né? O que ele fala sobre o governo passado já não tem mais atualidade. O governo dele tem dinheiro em caixa, porque se beneficiou de uma liminar que eu obtive no final do meu mandato e que possibilita ao governador atual não pagar as prestações da dívida com a União. Isso tem dado a ele uma economia de em torno de 6 bilhões de reais por ano. Some-se a isso o aumento da arrecadação do ICMS, que é derivado não da competência fiscal, da competência tributária do atual governo, mas sim dos preços abusivos da gasolina, das telecomunicações e da energia elétrica, que são os 3 itens que mais pesam na receita de ICMS. Então, excesso de arrecadação e o não pagamento da dívida é que dão dinheiro em caixa suficiente para o governador dizer que pagou salários em dia, que eu também pagava, só que eu demorava mais tempo para pagar, né? E tirando isso, não fez nada, absolutamente nada, em 3 anos de governo. Fica aí disputando a eleição de 2018, mas nós estamos em 2022. Então, eu acho estranho, para dizer o mínimo, sobre essa atitude do atual governador. Jogar os problemas em cima de governos passados é um sinal de incompetência? É um sinal de fragilidade, né? Eu não fiz isso. Eu herdei o Estado com a dívida imensa e com as contas totalmente desequilibradas do governo do ex-governador Anastasia. Constatei isso nos primeiros 3 meses de governo. Fiz um relatório sobre isso, divulguei para a imprensa e daí para frente parei de falar no assunto e fui cuidar de governar Minas. Com enorme dificuldade. Eu governei o Estado no pior momento da República Brasileira, com um golpe parlamentar contra a presidenta Dilma, que agora eu posso dizer que foi um golpe mesmo, né? O impeachment era absolutamente injusto, com a prisão do presidente Lula também absurda, injusta, e uma perseguição judicial contra mim, que agora está desfeita, porque eu fui absolvido em todos os processos contra mim, mas tudo isso somado dava um quadro de enorme dificuldade. Foi assim que eu governei Minas Gerais. E não fiquei remetendo para o passado, julgando a culpa nos outros. Mas é o que o atual governador faz. Esse governador disse que o senhor deixou o Estado em ruínas. Isso é verdade, esse processo? Não, absurdo da parte dele. Se eu tivesse deixado em ruínas, ele não teria conseguido fazer o que fez, que é parar de pagar a dívida usando uma liminar, que fui eu que obtive. O Estado, quando eu saí, funcionava perfeitamente bem. A polícia estava nas ruas, as estradas estavam conservadas. O que havia, e aí havia sim, eu admito, era uma dificuldade com a folha de pagamento que persiste até hoje. Ela só não se manifesta porque o governador atual não está pagando a dívida com a União. Se ele voltar a pagar, ele vai ter o mesmo problema que eu tive. Em cima dessa dívida, me parece que é de 152 bilhões. Quanto que foi do governo do senhor que ficou desse valor? Não, aí você tem que separar a dívida total consolidada com a dívida de curto prazo. A dívida de curto prazo, quando eu saí do governo, era em torno de 17 bilhões. Não era um número tão absurdo. Ele vai sair agora e vai deixar uma dívida de curto prazo de quase 40 bilhões de reais. E a de longo prazo, que era em torno de 110, 120, terá aumentado também para cerca de 160 bilhões. Ele vai deixar o Estado muito mais endividado do que encontrou quando eu saí do governo. Mas, de modo geral, governar um Estado como Minas Gerais é um desafio tanto, né? Claro que é um desafio. E é um desafio que se resolve com trabalho, com participação popular, como eu fazia quando eu criei os fóruns regionais de governo. É um desafio que se resolve com uma boa equipe que ele não tem. Então, ou seja, eu acho que Minas Gerais perdeu 3 anos e meio, jogou fora 3 anos e meio, com boa arrecadação que não reverteu em nenhum benefício, nem para os servidores públicos, porque não paga o preço da educação, não cumpriu os acordos com a segurança pública e nem com a população, porque estão aí as estradas em petição de miséria e dinheiro em caixa tem, mas infelizmente governo nós não temos.